Existe uma pesquisa da doutora Teresa Albelli, ela é autora do livro Mentes Milionárias, e ela diz que todos os pensamentos liberam substâncias químicas no nosso cérebro. Então, quando a gente se concentra em pensamentos negativos, isso acaba enfraquecendo o nosso cérebro. Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus colegas e com seus amigos. Bom, nós sabemos que os advogados negociadores eles têm que lidar com uma questão que pode, por vezes, se tornar uma dificuldade, que é o atingimento de metas, né? Metas impostas por seus clientes, por seus gestores, enfim. Isso pode se tornar uma dificuldade em relação à gestão do seu tempo no trabalho, ao tempo que o seu trabalho está tomando na sua vida pessoal, as cobranças que vocês sofrem, né, pelos gestores, pelos clientes, e isso pode acabar gerando uma rotina muito estressante. Eu mesma passava muito tempo ansiosa, muitas noites sem dormir, períodos aí nos finais de semana em que eu não conseguia ter momentos de lazer, porque estava preocupada em relação às metas que eu precisava atingir com os meus acordos. E por isso hoje eu quero contar para vocês algumas estratégias que eu adotei para conseguir gerir melhor o meu tempo, para conseguir atingir as expectativas dos meus gestores e dos meus clientes e com isso ter mais tempo para lazer, para aproveitar com minha família, com os meus amigos e assim ter uma rotina muito mais leve. Então, primeiro ponto, gente, qual é a palavra que vem à mente de vocês quando eu falo em fechar o dobro de acordos até o fim do mês? Quando a gente fala em meta, né, em dobrar a meta, nós temos que pensar em produtividade. É muito importante a gente ter em mente que nós somos pagos pelo que nós produzimos e não pelo nosso esforço. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço muitas pessoas que se esforçam muito, que chegam mais cedo no trabalho, que às vezes fazem hora extra, trabalham sem parar, se dedicam muito no ambiente de trabalho, às vezes fazem mais do que a sua função e não têm o reconhecimento que desejariam ter. Por quê? Porque é até meio, né, desanimador falar isso, mas a gente é pago pelo nosso resultado, pelos números que a gente traz, tanto para os nossos superiores, né, para os nossos gestores, como para os nossos clientes. Então, é importante que a gente pense sempre em fazer esforços inteligentes, tá? E quando eu falo em produtividade, como que eu faço, né, então, para ser mais produtivo? Como que eu posso fazer para fazer esses esforços inteligentes? Eu costumo dizer que o combustível da produtividade é a disciplina, né? E disciplina, você acha que você tem disciplina? Você vai me dizer, tenho. Eu acordo cedo todos os dias, eu chego no horário, trabalho das 9 às 18, eu faço o meu intervalo certinho, eu faço tudo que está na minha agenda. Gente, isso não é ter disciplina, tá? Isso é cumprir regras. Disciplina é fazer o que tem que ser feito todos os dias, ainda que você não goste, independente das regras estabelecidas, para alcançar os seus objetivos. É lutar pelo seu objetivo, todos os dias, sem hesitar. E eu não estou dizendo que vocês têm que ser produtivos o dia todo, porque nós somos humanos, ninguém consegue ser produtivo o dia todo. Mas a gente precisa ser produtivo todos os dias, ainda que um pouquinho. É assim que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. E quando eu falo em não conseguir ser produtivo o dia todo, é porque, gente, às vezes, né, você não dormiu bem na noite passada, às vezes o teu filho tá doente, ele chorou a noite toda, isso vai inevitavelmente atrapalhar na sua rotina de trabalho no dia seguinte, né? Às vezes você tem algum problema pessoal. Isso é natural, a gente não tem como separar isso totalmente do nosso trabalho, mas a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo, né, e a nos organizarmos de uma forma em que a gente consiga ser pelo menos um pouquinho produtivo durante aquele dia. Fazer então esses esforços inteligentes. E aí eu te pergunto, você
Vocês comandam a si mesmos. Um dos nossos maiores concorrentes, quando a gente fala nisso, né, em disciplina, em se eu consigo cumprir minhas metas, meus objetivos, um dos nossos maiores concorrentes nesse sentido são os pensamentos negativos. E quando a gente acredita, né, que é possível, quando a gente fala palavras otimistas, quando a gente traz o otimismo para nossa vida, isso faz com que isso é essencial, né, para conquistar os nossos objetivos. E aí eu me recordo de um personagem do desenho Manda-Chuva, que é o Hard. Oh, azar, oh vida, nunca mais iremos terra, Lipe. Bem, aqui estamos, Lipe, quebrados e sem emprego. Oh, céus, oh, vida. Né? Ele falava muito, isso não vai dar certo, ó céus, ó vida, ó azar, ó vida miserável, nada estava bom, nada iria dar certo. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ser o hard dentro da nossa equipe, né? Porque a gente pode até contaminar os nossos colegas de trabalho com esse tipo de pensamento. Então, alguns pensamentos corriqueiros, né, quando a gente vai para uma negociação e a gente está pensando negativo. Esse advogado, eu já falei com ele várias vezes, eu nunca consegui fechar acordo com ele, então eu não vou nem tentar. Ou, esse acordo é impossível, ninguém vai aceitar, eu mesma não aceitaria esse acordo, quem dirá a outra parte. Ou, então, o cliente não vai liberar essa proposta. Eu tenho uma proposta muito boa, mas o meu cliente, ele é muito burocrático, ele não vai liberar essa proposta, eu não vou nem tentar. Aqui, gente, existe um ponto muito importante, tá? Eu vejo essa questão, principalmente quando se trata de clientes que são empresas grandes e realmente a gente sabe que envolve um processo burocrático para liberação de valores, né, para liberação de acordos. Mas é preciso pensar, ter uma mentalidade de que o cliente é seu parceiro, tá? Ele não é seu adversário. Então, vocês têm que atuar junto com o seu cliente como parceiro enfrentando o problema. O problema é aquele processo. Vocês juntos vão chegar à solução e fechar os acordos, né? Colocar aí impasses, em eventuais burocracias e tudo mais, não é a solução. Tá? A solução é se unir com o seu cliente para fechar o acordo. Existe uma pesquisa da doutora Teresa Albelli, ela é autora do livro Mentes Milionárias, e ela diz que todos os pensamentos liberam substâncias químicas no nosso cérebro. Então, quando a gente se concentra em pensamentos negativos, isso acaba enfraquecendo o nosso cérebro. Reduz o seu vigor, reduz o seu ritmo. Quando a gente se torna pessoas como hard, a gente não consegue trabalhar com tanta eficiência. Isso vai reduzir nossa criatividade, até a nossa motivação para trabalhar. A gente vai acabar trabalhando até mais cansado, sabe? Então, realmente é muito importante focar nos pensamentos positivos, que, por sua vez, né, de acordo com a doutora Teresa Albelli, os pensamentos positivos diminuem o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e produzem serotonina, que é o hormônio do bem-estar no nosso cérebro. Então, olha só como é importante pensar positivo. Também temos uma pesquisa de Harvard que fala sobre as pessoas resilientes, né? O que significa a resiliência? São aquelas pessoas que não desistem, né? Ainda que venham adversidades, elas continuam, elas têm ali um minuto de frustração e elas logo direcionam as suas energias para a resolução dos problemas. E essas pessoas, elas têm em comum a característica do otimismo e o hábito de interpretar essas eventuais adversidades que surgem na vida delas como temporárias, pontuais e modificáveis. Então vejam, só o fato da gente mudar a forma de pensar já ajuda muito a reduzir o nosso estresse e a nossa ansiedade. E eu sei que vocês devem estar aí pensando, tá, Dani, mas como que eu faço para evitar pensamentos negativos? Não tem como evitar, às vezes eles vêm e eu penso assim, às vezes eu tô realmente num dia ruim. Gente, é normal, eu também tenho pensamento negativo, não é porque eu tô falando isso para vocês que eu nunca penso negativo. Não, natural. Mas existem algumas técnicas que a gente pode fazer para evitá-los e para, digamos assim, combatê-los quando eles vêm.
né? Uma dessas técnicas que eu gosto bastante é a conscientização. O que isso significa? É muito simples. Veio o pensamento negativo, anota ele. A partir do momento que você começar a anotar seus pensamentos negativos, você vai começar a se conscientizar mais sobre eles. Você vai pensar, poxa, vamos supor, né? Eu tive 5 pensamentos negativos hoje. Você anotou lá no seu caderno ou no seu computador, enfim, que você teve esses 5 pensamentos e isso já vai começar a te ajudar a pensar positivo. Você pode direcionar aquele pensamento para um novo pensamento que seja, então, positivo. Então, eu sempre digo, fale coisas positivas para ter um dia produtivo, né? Isso é muito importante. Além dessa questão da positividade, é sempre importante a gente buscar atividades que possam nos recarregar, né? Nosso corpo é como uma máquina, né? Chega no final do dia, a gente sempre coloca o nosso celular lá no carregador para carregar. E a gente também precisa disso. Lógico, nós temos a nossa noite de sono, que é o nosso recarregamento, digamos assim, de energias, mas é legal a gente ter atividades, hobbies, que façam com que a gente se sinta melhor. Cada pessoa pode ter um hobby, né? Às vezes você pode gostar de correr, de dançar, de artesanato, de pintura, enfim. Eu trago como exemplo o meu hobby, que é a luta, né? Eu pratico artes marciais aí desde 2016 e todos os dias eu faço isso pela manhã, meus treinos já são pela manhã e para mim isso é uma forma de realmente me recarregar e fazer com que eu tenha um dia muito melhor, né? Um dia muito mais produtivo de trabalho. Quando eu não vou treinar, eu sei que o meu dia é totalmente diferente e para mim isso ajudou em várias questões, né, relacionadas a estresse, ansiedade, questões psicológicas mesmo. Eu, inclusive, participo de campeonatos. Para mim, esse hobby é realmente... Eu gosto muito da luta e isso me traz questões muito positivas para a minha produtividade no trabalho. Então, é importante que vocês busquem uma atividade que vocês gostem e não digam, não, eu não tenho tempo, não tem como fazer. Não, é importante vocês incluírem isso no dia a dia de vocês, porque vai ajudar, sem dúvidas, no trabalho, na produtividade de vocês. Então, pessoal, quais são os pontos chaves da produtividade? Primeiro, ter disciplina. Segundo, ter pensamento positivo. E terceiro, como que eu posso me recarregar? Quais são as minhas atividades de escape? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem com o máximo de pessoas possível, porque assim você nos ajuda a crescer e levar conhecimento para o maior número de pessoas, para muita gente. Muito obrigada e até a próxima!